Oi, meus amores da minha vida, tudo bem, gente? Ó, hoje nós vamos falar sobre uma coisa que é importantíssima e crucial para todo e bom designer de interiores, que é ter senso de cor, harmonia e equilíbrio dentro de um projeto e dentro de um ambiente, tá? Porque, ó, vamos combinar? Eu vejo cada maravilha por aí, só Jesus na causa. Gente, ó, vamos lá. É muito importante ter uma boa qualidade de render, tá? Só que quando eu falo em qualidade de render, eu não digo apenas utilizar um software bem, bom, um software perfeito, que mostra, o ambiente super realista, tá? Isso sim, é muito importante. Não sei se você assistiu a minha aula anterior, e um dos pontos, um dos fatores que eu mostro, né, que eu falo, que eu considero importante para a gente se destacar, né, no mercado de trabalho, é isso, é ter um render bonito, bem apresentado. Porém, não só um render bem acabado, porque de nada adianta você usar o melhor programa, você usar as melhores ferramentas, sendo que a composição do seu projeto está totalmente errada. Estão com cores que não combinam, com mistura de materiais que não são harmônicos. Então, assim, isso pode detonar o seu trabalho e sua vida profissional, tá? Tem gente que fala, mas nada a ver, é só misturar umas cores e pronto, misturar uns materiais e pronto. Gente, não é assim que funciona, tá? Se você quer ser um profissional de destaque, é imprescindível que você saiba combinar corretamente as cores, materiais, porque isso influencia 100% no ambiente e também na sensação que as pessoas vão sentir dentro ali daquele ambiente, tá? Antes de mais nada, para a gente falar de harmonia, composição e equilíbrio, precisamos entender o mínimo do mínimo do mínimo sobre cores, tá? Tudo ao nosso redor tem cor. Minha roupa tem cor, o ambiente tem cor. E se a cor não estiver bem aplicada, vira um horror, um show de horrores. As cores, elas têm muita importância dentro do ambiente, porque além de decorar, ela pode transmitir sensações diferentes para quem está ali no ambiente. Por exemplo, temos cores mais vibrantes e mais agitadas, como o vermelho, o laranja, o amarelo. São cores, né, que realmente transmitem um pouco mais de calor, mais de energia, de movimento. E temos cores mais suaves, mais tranquilas, como os tons de verde, de azul, que trazem um pouco mais de calma ali, um pouquinho mais de tranquilidade dentro do ambiente. Temos as cores neutras que fazem aquele equilíbrio, aquela harmonia com o restante de todas as outras cores. Então, assim, é muito importante a gente entender a real importância, cada funcionalidade da cor, o que ela representa em cada ambiente, para que a gente não erre na especificação. Por exemplo, o vermelho, né? O vermelho é uma cor totalmente enérgica, é uma cor altamente vibrante. Geralmente ela remete muito à parte de alimentação, por exemplo, lanchonetes, pizzarias. Um exemplo bem simples aí que vai estar na mente de todo mundo é o McDonald's. McDonald's, Burger King, eles utilizam o vermelho não só na logo, mas também dentro ali dos ambientes, né, das lanchonetes, porque é uma cor enérgica, é uma cor que ela acelera. Qual que é o intuito? É fast food, é você chegar, sentar, comer e ir embora. Ou às vezes nem sentar para comer, só pegar o lanche e partir. Então, assim, o vermelho tem essa característica de ser uma cor agitada, ele faz a pessoa que está inserida no ambiente onde tem muitas cores, né, muitas peças na cor vermelha, a própria pessoa se sente um pouco mais agitada. É normal, porque as cores causam sensações diferentes, tá? Então, assim, imagina você colocar um vermelho sabendo de tudo isso num quarto. Mas assim, não tem problema ser uma pecinha, um detalhezinho ou outro, mas imagina colocar um baita paredão, ou todas as paredes em vermelho, ou fazer a parede bem na frente da cama, né, onde a pessoa está deitada e enxerga aquela parede ali toda hora, tudo no vermelho ali, um vermelho vivo. Então, assim, tem que ter muito cuidado. Não é toda cor que fica boa em qualquer e todo ambiente, certo? Mas então, ó, continuando, tá? Vamos lá. Antes de mais nada,
entender as cores e o círculo cromático, tá? O círculo cromático tá aí até aparecendo para vocês uma imagem. Tá vendo? Ele parece uma pizzazinha de cores, né? Essa imagem que eu coloquei aí. E observem que todas essas cores que estão aparecendo aí, elas são cores bem vivas. São cores puras, que a gente chama de cores mais saturadas. A cor, quando ela tá saturada, é porque ela tá nessa cor mais vibrante dela. Então, assim, não significa que a gente só vai usar essas cores aí. É óbvio que não. Temos todas as variações desses tons que estão aí presentes, mas daí a gente usa o círculo cromático com a cor saturada dela só para realmente representar os blocos de cores e ficar mais fácil a gente fazer associação e joguinho e esquemas de cores, certo? As cores são classificadas basicamente como cores quentes, frias e neutras, tá? Isso aí é muito importante ter bem claro na cabeça quais cores que representam o quê, que isso auxilia muito na especificação do projeto. As cores quentes vão ali desde o tomzinho de verde mais claro, o amarelo, o laranja, o vermelho, tá? Essas cores são cores consideradas cores quentes. São cores com uma vibração maior, né? Elas são cores mais vibrantes, mais enérgicas, mais de alerta, de atenção, de acelerar. Temos também as cores frias, que são os tons de verde mais escuros, os tons de azul, roxo, violeta, que são todas essas paletas de cores que realmente são um pouco mais calmas e que transmitem uma sensação mais tranquilizante dentro do ambiente, tá? Além da cor quente e das cores frias, temos também a paleta de cores neutras. As cores neutras são o quê? O branco, o preto e a variação do branco ao preto, que são os tons de cinza, certo? Basicamente são isso aí. O que acontece também são variações de tons que podem tender a ser mais com tom de cores quentes ou por cores frias, mas aí a gente vai vendo mais pra frente no decorrer dessa aula, certo? Na sequência aí tá aparecendo para vocês composições que o círculo cromático oferece pra gente utilizar de diversas formas, tanto em combinações de artes gráficas, combinações de looks e combinações na área da decoração dos ambientes, em móveis, pisos, revestimentos e aonde mais der para inserir a cor, tá? Tá aparecendo aí para vocês na imagem vários círculos, né? 6 círculos, onde cada círculo desse representa um esquema de cor que o círculo cromático nos oferece, tá? Temos aí, ó, as cores complementares. O que significa isso? Aí quando você pega uma cor desse círculo cromático e junta com outra cor que tá oposta a essa cor que você escolheu. Por exemplo, igual tá demarcado aí na imagem, esse tom ali de vermelho pro laranja, né, que é um tom quase ali pro rosa com o azul, tá? São cores complementares, cores opostas. Ou pegando outra opção ali de cor, se a gente seleciona ali e vai na camada ali dos amarelos, né, os tons de amarelo, a cor que tá oposta ao amarelo é o roxo. Então, roxo e amarelo são cores complementares. Então, são cores que, quando utilizadas juntas, elas dão muito certo, ok? Na sequência, temos cores tríades. Tríades, elas formam esse triângulo equilátero, né? Que são todos os lados iguais. Então, pegamos ali as 3 arestas, as 3 pontas do triângulo. E conseguimos montar, assim, mais uma paleta de cores. Por exemplo, aí, demonstrado na imagem, o tom de laranja com o tom de azul e o tom de violeta. Então, são 3 cores também que, quando associadas, causam uma boa impressão e são mais agradáveis aos olhos. E por aí vai, dá para você ir rotacionando esse triângulo e fazendo várias outras misturas e composições. Na sequência temos as cores análogas. As cores análogas são as cores vizinhas. Elas podem ser tanto de 3 em 3, como 4 cores ou até 5 cores, igual tá aí aparecendo na imagem, né? Parecem 5 pontinhos. Então são cores que no círculo cromático, elas estão uma do ladinho da outra. Cores vizinhas são cores análogas, tá? Por exemplo, aí o tom de laranja com amarelo, tons de verde e alguns tons de azul, quando combinados juntos entre si, ficam muito legal. Ou apenas se você quiser escolher 3 tons, poderia ser o laranja com amarelo e os tons de verde claro, ficariam muito legal. Então, cores análogas é isso aí, é quando a gente pega o nosso círculo cromático e escolhemos cores vizinhas. Temos também as cores de combinação em fenda.
que é de triangulação também, só que não forma um triângulo equilátero. Ele forma o triângulo isósceles, onde duas laterais, né, duas arestas ali do triângulo são iguais e a base é menor, a base é mais estreita. Então ele pega uma cor da ponta e as duas cores laterais da cor oposta. É como se a gente pegasse a cor complementar, uma que está de frente para a outra, só que ao invés de eu pegar exatamente a que está de frente, eu pego as duas das laterais. Entenderam? Aí na imagem está aparecendo para vocês, dá para ver o triângulo certinho como que ele pega. Então cada pontinha do triângulo são as cores que ficariam bem juntas, né? O tom de amarelo com violeta e verde. Então quando compondo essas três juntas, fica muito legal. E assim sucessivamente, você consegue ir rotacionando esse triângulo e pegando várias outras composições de cores. Na sequência temos também cores por 4 cores, né? Que ela forma ali, o desenho forma um retângulo. Então ele pega duas cores de um lado e duas cores de outro lado. São duas basicamente as cores opostas, assim, só que formando esse retângulo, certo? Por exemplo aí, ó, o laranja com um tom de rosa e 2 tons de azul, azul escuro com azul claro. Ficaria bem legal, ok? Quase que para um roxo ali, aquele azul escuro, né? Mas assim, são composições que ficam agradáveis aos olhos. E ali por último, nós temos a opção de fazer combinações de cores formando um quadrado, tá? Então ele forma certinho um quadrado e você vai rotacionando e consegue compor uma junção de 4 cores que vão ficar harmônicas. Então assim, é muita informação, né? Se você ainda não conhecia o círculo cromático, se você ainda não conhecia todos esses esquemas de cores, fica tranquilo, fica calmo, não se apavora, porque você não precisa ficar memorizando isso tudo. É claro que quanto mais noção, né, já gravadinha aí na sua cabeça você tiver, por exemplo, você está atendendo o cliente e fala, nossa, ai, que cor que fica legal com amarelo? Se a pessoa te pergunta, nossa, isso aqui combina com amarelo? Aí você já sabe na hora, pô, uma cor complementar do amarelo, o roxo. Você já está ali no círculo cromático, você já consegue associar o roxo, né? Ou você já consegue ir montando outros esquemas de cores na cabeça à medida do que você se familiariza cada vez mais com o círculo cromático e as variações e combinações que ele nos oferece. Ali, basicamente, a gente vê as cores saturadas, né? As cores ali brutas. Mas não podemos esquecer que temos todas as variações. Por exemplo, a gente pode usar um tomzinho de amarelo bem suavezinho, bem clarinho, com um tomzinho de roxo, um tomzinho de lavanda, né? Um lilazinho clarinho, que são cores também complementares. Não precisa somente associar a cor forte, tá? Então a gente associa primeiro a cor forte para depois entender ali as ramificações que nós podemos utilizar. E quando a gente fala que um ambiente está monocromático, é porque basicamente ele pega uma fatia daquela pizza, da pizza de cores, e escolhe vários tons dentro da mesma fatia. Por exemplo, compor um ambiente com um tomzinho de rosa claro, um rosa médio e um rosa escuro. É um ambiente monocromático, porque tem vários tons de uma mesma cor. Então, quando a gente fala, aquilo ali, nossa, super monocromático, ficou bem monocromático, é isso. A gente utiliza vários tons de uma mesma cor em um mesmo produto ou em um mesmo ambiente, certo? Tem vários aplicativos de celular que você pode baixar, tanto para iPhone, né, iOS, como para Android. Basta você digitar lá onde você baixa os aplicativos, coloca lá círculo cromático e eu tenho certeza que vai aparecer umas 2 ou 3 opções, pelo menos, de aplicativos que simulam esse círculo cromático e que dá a possibilidade de você brincar e explorar colocando cores opostas, né, complementares, análogas, triangulação, e vocês conseguem ir cada vez mais memorizando e se familiarizando com essas composições que o próprio círculo cromático nos oferece. Porque isso aí já é um ótimo direcionamento para você conseguir compor as cores dentro de um projeto, dentro de um ambiente. Então, assim, a combinação de cores, gente, ó, presta atenção, é algo muito importante, tá? Igual eu já comentei, se a gente não especifica, não escolhe cores que realmente se combinam, que vão ficar agradáveis juntas, a gente pode detonar o projeto e pode fazer com que o cliente fique, ó, insatisfeito, que não seja aquele amor à primeira vista no projeto, sabe? Então, assim, tem que ter muito cuidado. Cor tem que ter muito cuidado. Primeiro porque já não é todo mundo que gosta de um ambiente colorido, né? Mas, enfim, quando a gente
opta por colocar pontos de cores dentro do ambiente, então a gente tem que ter muito cuidado e muita noção do que está fazendo e não sair colocando cor à torta e à direito, considerando o que você acha. Eu acho que vai ficar legal. Não ache. Veja o círculo cromático, veja as composições que o próprio círculo cromático nos sugere, com certeza vai ser muito mais assertivo, tá? Vamos lá. Mas, Anne, eu ainda tenho muito medo de colocar cor. Eu prefiro ambientes sem cor. Fica feio, não fica? Como que eu faço para começar, tá? Vamos lá. Eu vou dar aqui algumas dicas que você pode aplicar e assim, para não ter medo de errar. Vamos lá? A minha primeira dica que eu te dou é o quê? Tem medo de usar as cores? Você ainda está no comecinho da profissão ou tem insegurança? Não tem problema. Use e abuse das cores neutras, tá? Faça um ambiente 100% neutro. Vai ser muito difícil você errar. Muito difícil errar. E as cores neutras não ficam apenas no branco, tons de cinza e preto, tá? Os tons de marrom também são considerados tons neutros. Porém, tem marrons e marrons. Tem aqueles marrons que tem um fundinho mais avermelhado ou mais amarelado. Esses aí já não consideram assim como uns tons de marrom neutro. Mas um tonzinho de bege, um nudezinho, um tonzinho mais claro, sabe? Um marrom que é neutro. Ele não vai brigar com nada, ele vai estar ali totalmente harmônico no ambiente. Então, branco, preto, tons de cinza, desde o cinzinha mais claro, médio, mais escuro, e os tonzinhos de marrom super combinam com tudo. Eles são neutros, eles são harmônicos, são cores que trazem equilíbrio dentro do ambiente, tá? Assim, só cuidado para você não deixar tudo branco, tudo cinza, tudo preto. O importante é mesclar. Eu quero tudo mais pro branco, mas mescla um tomzinho de cinza, nem que seja um cinza claro com cinza médio. Então assim, dá uma misturadinha, mas sem fugir da paleta dos tons médios. Eu tenho certeza que vai ficar um projeto lindíssimo e super harmônico, sem medo de errar, tá bom? Então essa é uma primeira dica para quem tem medo de usar cor ou quem não gosta de usar cor no projeto, não tem problema. As paletas de cores neutras, elas estão super em altas e inclusive vai continuar por bastante tempo em alta ainda no mercado, porque é uma tendência, tá? Todo um estudo de cores é feito anualmente e a tendência da humanidade é sempre partir para o neutro, para os elementos mais naturais. E assim, o neutro traz muito equilíbrio para dentro de casa, para dentro do ambiente. Então podem usar sem medo que vai ser sucesso. Tá até aparecendo aí uma imagem para vocês de uma sugestão de ambiente neutro. Olha que legal. Esse paredão aí no fundo com os tonzinhos de cinza, esse sofá no cinza, misturado com almofadas que tem um tom de marrom, né, como se fosse um terracota, esse quadro aí. Então, vocês observam que o ambiente está todo neutro, com tons de cinza, tomzinho de marrom, branco e apenas essa luminária aí com metal dourado aí, que tá dando todo um destaque e manteve o ambiente neutro. Essa outra imagem aí que tá aparecendo também. Olha que legal. Essa mistura desse amadeirado, tá? É uma textura de amadeirado, só que vejam que é um amadeirado bem neutro. Ele não é aquela madeira amarelada, nem aquela madeira vermelha, sabe? É uma madeira de tom neutro que tem um fundo pro cinza. Ele tem uma pigmentação ali do cinza presente nesse amadeirado. Então, junto com todo o restante, a poltrona, o piso ali também, então tá totalmente neutro. Então aí são duas opções, né, de ambientes 100% neutros e que realmente ficam totalmente harmônicos e mantêm o equilíbrio. Outra dica aí para quem tem medo de errar, mas que não... Anne, mas eu não queria fazer um ambiente 100% neutro, né? O que eu faço para começar a colocar uma cor sem ter medo, assim, sem ter perigo de pesar a mão? Então vamos lá, a segunda dica que eu dou sobre isso é: faz um ambiente neutro, neutraliza a parede, neutraliza o piso, os móveis e coloca apenas pontos de cor no ambiente. Podem ser pontos de cor em quadros, em almofadas, ou até uma peça maior como um sofá ou uma poltrona, mas não em tudo, não um ponto de cor no quadro, na almofada, na poltrona e no tapete. Não, escolhe um item ou dois itens para colocar um toquezinho de cor.
E esse toquezinho de cor você pode fazer monocromático, por exemplo, um quadro e a almofada com tons de azul, você pode colocar numa misturinha de azul claro, médio e escuro, deixar ali monocromático, mas sem fugir do azul. Ou, se você quer colocar um quadro com cor e as almofadas com cor, aí você volta lá para o círculo cromático, escolhe, como seriam duas cores, pode ser cores complementares, ou pode ser cores análogas também, e fazer aquela misturinha de almofadas com cores análogas. Então é assim que a gente começa a inserir a cor no ambiente, sem pesar a mão, sem ter medo de errar, sem ter perigo de ficar uma coisa brega, cafona, certo? Então, essa é a segunda dica que eu tenho certeza que seus projetos vão ficar muito mais harmônicos, se neutralizando tudo e acrescentando pequenos toquezinhos de cor em coisas pontuais. Vou colocar aí na sequência 3 imagens para vocês darem uma olhada. Olha essa primeira que está aparecendo. Um ambiente 100% neutro, 100% não, né? Tá bem neutro, certo? O sofá, a parede, o piso. Mas observe que temos pontos de cor nas almofadas e um leve pontinho de cor nos quadros. Então, ó, uma misturinha ali de um tom de rosa com um tom de azul. São cores opostas, cores complementares. Então, olha que legal, o uso do círculo cromático, né, da combinação do círculo cromático inserido num ambiente neutro. Então, ó, dá super certo. O ambiente tá lindo, tá? A segunda imagem, tudo neutro também, né? O fundo ali num tom amadeirado, que é um tomzinho mel, que ele puxa um pouquinho para o amarelo, mas é algo muito suave. Então, fica neutro. O resto também, ó, o piso, tá tudo neutro. E você vê apenas o sofá com esse tomzinho de verde mais acinzentado, né? Não é aquele verde saturadão, aquele verde puro, né? É um verde mais acinzentado. Então, ficou incrível. Trouxe um ponto de cor sem pesar a mão, sem carregar o ambiente, tá? A terceira imagem também, ó, temos outro ambiente que tá neutro, cortina neutra, o piso, bancada, trouxe apenas um toquinho de cor complementando ali a cortina, né? Fez uma dupla camada ali na cortina, uma camada neutra e outra com tom de azul, e um tomzinho de azul nas banquetas, e o restante tá tudo neutro. Olha que incrível que fica um ambiente desse jeito. E o legal é isso, porque os ambientes, quando são neutros, eles ficam super atemporais. E o que é atemporal? É algo que não sai de moda, é algo que não enjoa, algo que não fica cansativo. E isso é muito bom, porque daí faz com que o cliente aproveite mais tempo aquele ambiente, sem precisar depois ficar repaginando, mudando decoração, porque enjoou, porque ficou cansativo o ambiente. E mesmo que a gente coloque algum ponto de cor, a pessoa depois fica fácil ela trocar aquela cor caso ela enjoe, né? Se colocar uma banqueta num tom de azul, daqui 1 ano, 2 anos ela olhar e falar assim, ai, não aguento mais ver esse azul, quero trocar. Ela não precisa trocar tudo. Tá tudo neutro, ela troca apenas a banqueta, coloca uma outra cor e, nossa, ela repaginou com pouquinha alteração. Então, assim, esses ambientes quando são neutros, eles são, assim, peça-chave. Tá? É muito difícil dar errado, é muito difícil o cliente não aceitar a ideia, certo? Mas assim, temos que entender que isso aí não é 100% regra, tá? E claro que depende de cada caso, de cada cliente. Vai ter cliente que ele ama uma cor, ele vai falar assim, nossa, eu quero um ambiente colorido. Aí, pô, beleza, não tem problema. Vai no círculo cromático, pega aquelas variações de cores e aplica no ambiente, certo? Então assim, não precisa você fazer sempre tudo neutro. Igual eu comentei, vai que o cliente gosta de um estilo de decoração art deco ou o estilo color blocking, enfim, que tem ali uma necessidade de colocar a cor. Então você utiliza as cores de forma correta, de forma que vai ficar harmônico mesmo tendo mistura de cores, certo? Outra dica bem legal para evitar erros, tá? Para assim garantir que o ambiente vai ficar com um ar mais aconchegante também, mesmo utilizando cor. Que é o quê? Utilizar cores menos saturadas. Tá aparecendo um esqueminha aí na tela para vocês da saturação das cores, tá? O que é uma cor saturada ou insaturada? Cor saturada é quando a cor tá pura, é uma cor viva,
tá? Quando tá um vermelhão, né? Um vermelho sangue, aquele vermelhão bem vivo. E a cor insaturada do vermelho seria um vermelho mais fechado, mais acinzentado, tá? Tá aparecendo aí na sequência para vocês também duas imagens, ó, são duas fotos do mesmo ambiente, só que a primeira imagem, observem que o vermelho dela tá bem vivo, é um vermelho saturado. A imagem do lado é um vermelho fechado, é como se fosse um vermelho mais escuro, ele tem uma pigmentação acinzentada. Então, é um vermelho, só que é um vermelho insaturado. É um vermelho com baixa saturação. Então, geralmente, essas cores insaturadas, cores com baixa saturação, elas tendem a ter uma receptividade muito maior de quem está inserido ali no ambiente. São cores que não são tão enérgicas, tão vibrantes. Elas são cores que trazem mais tranquilidade, mais aconchego, e é muito mais difícil você enjoar de um tom menos saturado do que de um tom saturado, tá? Então, de modo geral, evitem colocar cores saturadas dentro do ambiente, tá? Não é que não pode, tô falando assim, você quer colocar o seu risco de errar lá embaixo, elimina cores saturadas. Tende sempre a utilizar cores insaturadas. Cores que puxam para o tom de cinza. Um verde acinzentado, um azul acinzentado, um amarelo acinzentado. Toda cor que é insaturada, você vai baixando ali o nível de saturação dela, ela tende a ficar muito mais agradável aos olhos. Acredite, dá muito certo. Essa dica é muito marota. Anota aí, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito a você compor os próximos ambientes. E temos também os tons pastéis. Os tons pastéis são cores insaturadas, são cores que não são vibrantes. Só que geralmente o tom pastel, elas são sempre apresentadas em cores claras. É o tom de um rosinha claro, um verdinho claro, um azulzinho, um amarelo, um tomzinho de laranja. Tudo com um tomzinho mais claro. São cores com um pouco mais de luminosidade, são cores mais claras, mas que são com pouca saturação também, tá? Eu peguei até aqui o meu pote de canetinhas de marca-texto, porque vai dar para vocês entenderem bem essa questão de saturação, né? Para completar essa explicação da saturação. Por exemplo, eu tenho esse marca-texto aqui, que é um roxo, né? Um roxo, um tom de lilás, saturado, e esse outro é insaturado. Tá vendo que ele é um roxinho com fundinho de cinza? Ele é mais insaturado e esse aqui é mais saturado. O rosa, um rosa saturado e o rosa insaturado, com pouca saturação. O tom de laranja, ó, laranja saturado e o insaturado, certo? Então assim, percebam que as cores, né, nos tons pastéis, tons com menos saturação, eles são cores mais suaves, que trazem mais calma, mais aconchego, mais tranquilidade, leveza para dentro do ambiente. Não é uma cor que vai carregar, que vai chegar primeiro do que tudo, né? Tipo, cor, cheguei, né? Tô aqui, a cor grita, né? Não é a cor que grita. Essa aqui é uma cor que grita, essa aqui é uma cor que não grita. Então, assim, é muito bacana isso, tá? Gente, olha, eu não me lembro de ter usado cores saturadas em projetos meus, tá? Se eu usei em 9 anos de profissão, olha, não sei, eu posso até contar na ponta do dedo se teve alguma vez que eu usei. Então, ó, terminamos de mostrar as cores, né? Tem o amarelo saturado e o não saturado, o que grita e o que não grita. Essa aí vocês vão lembrar na hora que vocês forem usar o projeto. A cor que grita e a cor que não grita. Gente, é muito real isso daí, tá? Anne, mas tem problema errar uma cor que grita, né? Usar uma cor que grita, uma cor saturada? Não, gente, não tem problema, tá? Principalmente se for uma brinquedoteca, um playground, ou uma marca, né, de roupa que é mais infantil, ou que a própria marca usa cores mais saturadas. Então, assim, a gente usa, mas com muito cuidado, em coisas pontuais e detalhes, ou tenta não misturar todas as cores num ambiente só, e em ambientes separados, o uso isolado das cores, tá? Então, assim, não é que não pode utilizar, mas, com certeza, cores com saturação baixa ficam muito mais bonitas, muito mais harmônico, e a probabilidade de você errar tá lá embaixo. Então, assim, quando a gente já mistura
duas cores fortes, três cores fortes, fica aquela briga de quem tá chamando mais atenção que quem. Aquela coisa, né? Tá todo mundo gritando, ó, três pessoas gritando, três cores gritando. Mas se você coloca três cores que não gritam, não tem problema, porque elas estão ali harmônicas. Eu consegui explicar de uma forma clara? Eu espero que sim, tá? Mas vamos lá, continuando. Então, assim, tá até aparecendo aí pra vocês agora uma paletinha de cores em tons pastéis, tá vendo? Ó, o tom de laranja, né? O azulzinho, o verde, o rosinha, então tudo tons pastéis. Também muito utilizado, essas cores são muito utilizadas em doces, né? Algodão doce, macarrons, tem uma imagem aí também, ó, de macarrons, olha, dá até vontade de comer, né? Mas olha que lindo, sabe, são tons suaves, que a gente pode colocar todas as cores juntas, fazer o arco-íris, mas em tom pastel, e não tem problema nenhum. Não são cores que gritam, tá? São cores mais sossegadinhas, mais calminhas. Então, é muito difícil dar errado dentro do ambiente, tá? Então, são cores, assim, muito assertivas, tá? Então, pega essa dica aí para sua vida, para seus projetos, e eu tenho certeza que um fator de erro, assim, de ai, nosso ambiente ficou tudo errado, tá tudo cagado. Não, gente, tá? Você quase que elimina essa possibilidade. Separei aqui outras imagens aí também, essas imagens de referência, tá, desses ambientes, eu tô pegando tudo do Pinterest, tá? Tudo lá, gente, inclusive é um programa, né, um aplicativo que eu uso diariamente, tá? Para fazer pesquisa, inspiração, para eu também salvar coisas lá. Então, assim, se você ainda não usa o Pinterest, tá perdendo tempo, porque as melhores imagens de referência estão lá, tá? Então, aí na sequência tem 4 imagens, ó, com ambientes que tem pontos de cor insaturados. Então, observa que mesmo se eu jogar uma parede inteira, ó, num tomzinho de verde, azuladinho, sabe, insaturado, fica lindo. Olha a outra imagem, um sofazinho ali, ó, com esse tom, como se fosse um laranja mais queimado, um terracota mais clarinho, né? Tem uma pigmentação mais acinzentada, não é uma cor saturada. Tá vendo que lindo? Essa próxima imagem também, olha esse tom dessa parede, que maravilhoso. Então, observa que é uma cor com pigmentação acinzentada, certo? E a última imagem aí também, ó, de novo, esse tomzinho mais de terracota, esse laranja com baixa saturação, tá? Fica muito incrível, é como se fosse um tomzinho de salmão, um coral, né? Um tom de coral com pigmentação acinzentada. Então, assim, perceberam como que as cores com baixa saturação, elas tendem a ficar mais harmônicas, a trazer uma sensação mais gostosa para dentro do ambiente? Usem e abusem, tá? Eu amo utilizar cores insaturadas nos meus projetos. E olha, é muito difícil você olhar e falar assim, nossa, essa combinação ficou horrível. Gente, é muito difícil, tá? Então, vamos para a próxima dica. Anne, como que eu faço para mesclar estampas, texturas, materiais? Eu não sei por onde que eu começo. Meu Deus, toda vez que eu vou escolher um porcelanato eu fico perdida. A hora que eu vou misturar o porcelanato com a madeira, com o MDF, eu fico mais perdida ainda. Por onde que eu começo? Vamos lá. Calma, que agora você já entendeu muito sobre as cores. Você já entende as cores que harmonizam, o que a gente consegue neutralizar, né? Cores que ficam bem com outras cores. Isso aí você vai levar para sua vida, para o resto da sua vida, sobre o uso das cores, tá? Porque ele está presente em tudo. Para você especificar também uma mistura de materiais, misturas de estampas, misturas de tecidos, as cores estão sempre ali presentes como um ponto de partida para você escolher as outras coisas, certo? Mas então vamos lá, uma primeira dica que eu dou sobre isso é o quê? Primeira coisa, você vai criar um ambiente ou você vai criar uma composição de materiais para aplicar no seu ambiente. Primeiro passo, defina a paleta de cores, certo? Anne, mas daí eu não posso misturar duas paletas de cores? É claro que pode. Tô falando assim, sabe aquele pontapé? Aquele start, Anne, não sei por onde começar. Anne, eu tô perdida, eu sempre me perco, eu nunca sei. Primeiro ponto, determina uma paleta de cores. Aquele ambiente, né? Você vai usar cores quentes, cores frias ou cores neutras. Como que eu vou saber se eu quero cores quentes, frias ou neutras? Né? Como que eu sei? Como que eu escolho? Por onde que eu começo? Né? O ponto de partida. Calma. Primeiro, você vai analisar o perfil do seu cliente. Né? Você fez
toda uma pesquisa do seu cliente, fez o briefing, entendeu as necessidades, entendeu o estilo de decoração que ele mais gosta, entendeu a vibe ali do seu cliente, se é um cliente mais ativo, mais acelerado, se é um cliente mais calmo, mais zen. Se ele é um cliente zen, corre com as cores. Deixa as cores pra lá, fica na paleta neutra. Se é uma pessoa mais acelerada, mais alegre, divertida, dinâmica, não sei o quê, que gosta de cor, que gosta de vibração, você põe cores, né? E se é uma pessoa que, ela prefere também elementos da natureza, enfim, é mais natural, escolhe cores frias misturadas com tons neutros também, por aí vai. Então, assim, é uma análise. Você vai analisar o perfil e comportamento do seu cliente e também analisar o ambiente em questão. Igual eu comentei, não adianta, o seu cliente, ele pode amar vermelho. Não é por isso que você vai colocar vermelho na sala, na cozinha, no quarto, no banheiro e na churrasqueira, entendeu? Então assim, tem um equilíbrio, sabe? Se ele gosta de vermelho, você tá fazendo a casa inteira do cliente, escolhe alguns pontos da sala ou da cozinha, de uma área gourmet, coloca os tons de vermelho, de preferência vermelho não saturado, sabe? Pra ficar uma cor mais gostosa de olhar, tá? Não vai ficar um vermelhão que grita dentro do quarto, senão, coitado do seu cliente, não vai conseguir dormir, entendeu? Então, assim, são vários fatores. Você vai entender o perfil do seu cliente, entender o ambiente que tá. Entendi, ok, beleza. Você vai conseguir direcionar com muito mais clareza. Vou partir para uma paleta de cores quente, ou cores frias, ou cores neutras. Ou vou misturar o neutro com frio, ou neutro com quente, tá? Quente com frio é mais difícil de usar. Geralmente é o neutro com um ou neutro com outro, ou isolados, tá? Nunca diga nunca. Não é porque eu nunca vou poder usar paleta quente com fria. Não, gente, não é isso. Eu tô querendo mostrar caminhos totalmente assertivos para vocês. Então, é isso. Tem umas mini regrinhas que a gente consegue seguir para garantir um ambiente mais legal. Bom, continuando. Vamos supor que eu escolhi uma paleta de cores quentes pro meu ambiente, né? Pro meu projeto, do meu cliente. Tá aparecendo aí um mood board para vocês. Então, que legal, você pode misturar vários tons da paleta das cores quentes, né? Fazendo cores análogas. Pode ser uma misturinha de amarelo com tons de laranja. Pode ser amarelo, laranja e rosa, né? Pegar ali uma paleta de cores análogas, tá? Então, assim, cores quentes, você pode neutralizar usando algum tomzinho de bege, junto com as cores quentes, ou saturadas ou mais insaturadas, certo? Igual eu já comentei. Também pode usar paleta de cores frias. Tá aparecendo outro mood board aí pra vocês com tons mais frios, tá? O mood board é muito legal porque a gente consegue visualizar bem, né? Mistura de estampas, texturas, materiais, mas que estão dentro da mesma paleta de cor. Olha que incrível que fica. É muito difícil dar errado. Por quê? Por mais que a gente tenha várias estampas, texturas e aplicações diferentes em uma mesma composição, tá tudo seguindo a mesma paleta de cores. Ou tudo cores frias, ou tudo cores quentes. Então a probabilidade de dar errado é quase nula, certo? Só que assim, tem muita gente que não entende isso e sai misturando as cores quentes com fria, com neutra, torto e a direita. E é aí onde a gente vê que muita gente faz aquelas lambanças dos projetos, tá? Por favor, evita lambança. Evita a cor que grita. Essa da cor que grita foi legal. Beleza, outro mood board aí, cores neutras, tá? Então tá aparecendo aí pra vocês. O mood board com tonzinhos de bege, com os tonzinhos neutros, tem o pretinho ali também, uns pontinhos de branco. E é isso. Mesmo que mistura texturas, estampas e tudo mais, a gente seguindo a mesma paleta. Então assim, vai especificar piso, vai especificar MDF, materiais, tudo. Primeira coisa, pra você não se perder, é entender qual paleta de cor você quer direcionar aquele projeto, certo? Segundo passo é você escolher primeiro a estampa que vai ser utilizada. Por exemplo, se você vai utilizar um material, um revestimento, um porcelanato ou uma madeira que tem alguma estampa, comece com esse material, tá? Não entendi, tá? Vamos lá. Vamos supor que você escolheu um granilite para o ambiente. Granilite tem vários pontinhos. Vamos supor que é um granilite que misture vários tons. Como é uma estampa, é uma peça que já tem várias cores e os desenhos ali, o formatinho, você começa escolhendo por ela para depois escolher as outras coisas, tá?
Vamos supor também você vai usar um porcelanato que imita um mármore. E é um mármore com bastante rajado, com bastante ramificação. Então assim, a gente vê que é uma peça que vai destacar mais, que é mais estampada. Então a gente começa por ela e a partir dela nós escolhemos tons presentes naquela própria peça para escolher o restante. Para ficar mais claro, eu vou colocar uma imagem para você ver. Tá vendo essa cozinha? Que maravilhosa! Gente, ela não é nada neutra. Ela está aí, ó, com um tomzinho de rosé, com esse tomzinho de verde. Tá vendo? Que lindo que ficou. E assim, observem, temos ali um granilite verde no frontão, ali na frente ali da bancada, né? Na parede. Isso aí não é regra absoluta. Eu começaria especificando e iniciando, o meu ponto de partida seria por aquele granilite. Por quê? Ele é estampado, ele é marcante, ele é algo que chama a atenção. Então, eu escolho a partir dele. Meu granilite. Então, eu vejo ali que o granilite, esse daí dessa imagem, tem vários tons de verde. Ele tá monocromático, tons de verde, certo? Então, a partir dele, eu pego um desses tons de verde e, ó, aplicou na parede. Algum tom presente ali no granilite, aplicou na parede. Na sequência, eu poderia neutralizar todo o resto, ou eu poderia, né, pegar mais outro sobretom do verde e colocar em outras peças, mas aí ia ficar o ambiente todo muito verde, não é legal. Então colocaram ali, ó, um tom de rosa, dando ali um contraste com esse verde. E ficou muito legal, tá? Que seriam basicamente também cores opostas, porque o rosa, ele pode estar mesclado ali pro lado do roxo ou do violeta, como pode estar mesclado para a parte ali do vermelho, né? Se a gente pega o vermelho e pega uma tonalidade bem clarinha do vermelho, ele basicamente vira um rosa. Então, cor oposta também ali do vermelho claro é o verde. Então, assim, não precisa ser aquele vermelho que grita e um verde que grita. Você pega um verde acinzentado, bem gostosinho, bem lindinho, e um vermelho bem clarinho que vai basicamente pro rosa. São cores opostas. Então, olha que lindo que ficou esse ambiente. Então, assim, entenderam? O ponto de partida é o granilite. Você tem ali o granilite, você analisa quais cores estão presentes no granilite, qual sobretom que eu posso pegar dele para aplicar em outro detalhe, ou qual cor oposta que eu posso usar, ou qual cor análoga do verde, o que ficaria legal junto. Então, assim, você começa a ver as opções que surgem. São muitas opções, tá? Você não precisa limitar a cores opostas. Não, tem análogas de triangulação, igual eu já mostrei para vocês no início dessa aula, certo? Então, agora tá aparecendo outra imagem para vocês. Esse banheirinho aí, olha que coisa mais linda. Esse fundinho nosso white, né? Um tomzinho de branco, né? Para um off. E esses os bumeranguezinhos, né? Aparecendo aí, ó, no tomzinho de rosa, cinza e um azul marinho. Então vamos lá, a gente tira partido desse revestimento. Porque observe que no ambiente inteiro, não é ele que tá com mais destaque, onde tem mais informação. Então a gente tira partido sempre da peça que tem mais informação, tá? Porque essa própria peça traz as paletas de cores pra gente. Então vamos lá, eu tenho a opção de mesclar um tom de rosa no ambiente, um tom de azul marinho, um tom de cinza, e foi o que completou ali o ambiente, uma bancada no marmorizado com um tomzinho de cinza, e embaixo um móvel no tom rosé, fazendo um sobretom ao rosa que tá na parede. Olhem que incrível, tá? Então assim, gente, a sacada do negócio é essa. Escolhe a peça que tem mais estampa, ou que tem uma estampa mais marcante, mais marcada ali, mais esmiuçada, ou tanto de estampa tipo geométrica, como de, vamos supor que você não tem nenhuma estampa assim, mas que tem um amadeirado que a madeira é mais marcante. Então, você tira partido dessa madeira. Você olha os tons presentes nessa madeira, nas linhas da madeira, para especificar o restante. Então, sempre o ponto de partida, sempre não, né, gente? Igual eu falei, né? Nunca diga nunca e nem sempre diga sempre. Mas assim, é muito mais assertivo você pegar a peça que tem mais destaque, porque ela própria já traz uma paleta de cores que a gente pode ramificar para jogar nos demais elementos ali dentro do ambiente, tá? Então, essa aí é uma sacada que muita gente não consegue harmonizar para fazer um ambiente legal. Terceira dica.
Você pode sim misturar diferentes estampas, contanto que elas estejam na mesma paleta de cores, tá? Você quer misturar estampa e não quer ter medo de errar, segue a mesma paleta de cores. Outra coisa, escolheu um marmorizado que é bem marcado. Evita colocar outro elemento marmorizado dentro do mesmo ambiente. Pô, se você já colocou um marmorizado na parede, coloca outro revestimento no piso. Não usa um marmorizado nos móveis também, entendeu? Não que não dá certo, tá? Pode sim dar certo. Mas você não quer ter medo de errar? Escolhe um marmorizado. Você vai colocar um marmorizado? Coloca um marmorizado. Colocou na parede um marmorizado. Ótimo. Em nenhum outro lugar mais você enfia um marmorizado. Pode colocar um amadeirado? Pode. Você pode juntar um marmorizado com um amadeirado, contanto que eles estejam na mesma paleta de cores, tá? Ou que um deles seja neutro, esteja numa paleta de cores neutra. O neutro vai sempre neutralizar. Independente se ele é um neutro estampado, com vários tons de neutro, se ele é um neutro amadeirado, o neutro é neutro. Tudo que você colocar junto com o neutro vai dar bom, tá? Vai dar bom. Geralmente dá muito bom. Então assim, você pode misturar um marmorizado com um amadeirado, colocar um granilite junto, pô, não tem problema. Mas tentem sempre focar na paleta de cores, tá? Foca na paleta. Foca, né? Foca na... Vou estar colocando o desenho de uma foquinha, né? Foca na parede. Na paleta de cores, que é sucesso, tá? Tende sempre a usar a mesma paleta de cores e você pode misturar tantas estampas que você quiser, texturas. Segue a paleta de cores. Não tem erro. Mistura, ó, vou colocar uma imagem pra você ver. Olha esse banheiro. Tá vendo que ele tem um marmorizado na parede? Ele tem um estampado no piso. É tudo com tons de cinza. Mesclou com um amadeirado. O amadeirado tá neutro, ele nem é aquele amadeirado vermelho, nem um amadeirado amarelo. Ele é um amadeirado, madeira, marrom. Aquele marrom que puxa uma pigmentação mais acinzentada. Olha que incrível que ficou. E temos então textura do marmorizado na parede, temos a textura da madeira, temos a textura, a estampa do piso, os tijolinhos esmaltados na parede, várias misturas, mas que seguem a paleta de cores neutra. Então, ficou perfeito, tá? Próxima imagem, outro banheiro também. Temos o que? O marmorizado na parede e olha esse estampado do piso, que é todo geométrico, mas tudo com tons de branco, cinza e preto. É a mesma paleta de cores, são cores neutras. Um tablado ali no amadeirado com a bancada no amadeirado, que esse amadeirado também é neutro, tá? É um amadeirado suave, é um amadeirado que não grita, certo? Esse negócio de grita é sério, mas é verdade, porque tem cor que grita, tem cor que você olha e você fala, ah, meu Deus, a cor grita, né? Não, esse amadeirado não, aquele amadeirado bem suave. Então assim, observa que ficou tudo harmônico, tudo mais neutralizado. Então essa é a pegada do negócio. Bom, meus amores, essas são as dicas que eu trago assim hoje para vocês. É uma aula um pouco assim, com muita informação, né? Negócio de paleta, de cor, de harmonizar, o que vem primeiro, o que você escolhe. Mas assim, não tem erro. Escolhe ali, define a sua paleta de cores que você vai usar naquele ambiente, de acordo com o que você ouviu do cliente, analisou o perfil, personalidade, o ambiente que vai ser utilizado. Determina ali a paleta de cores. Ah, quer misturar? Mistura geralmente vai para o neutro. Aliás, começa com o neutro, partiu do neutro, aí você vai, põe um toquezinho de cor, outra corzinha aqui, olha o círculo cromático. Baixa um aplicativo no seu celular de círculo cromático, ajuda bastante, tá? Nesse comecinho. Ah, será que tal cor vai ficar bom com tal cor? Você olha lá no círculo cromático, se tem alguma combinação que vai ficar boa com aquela cor, entendeu? Às vezes você tá com o laranja na cabeça. Você fala, ah, mas qual cor que fica legal com laranja? Você entra lá no aplicativo, põe lá, seleciona o laranja e ele já vai dar outras opções ali que ficam legais com laranja. Então, assim, essas dicas todas que eu dei pra vocês, de cores menos saturadas, assim, são tudo, assim, dicas muito certeiras. Aquela coisa assim que você fala assim, gente, o ambiente, a probabilidade de ficar totalmente harmônico é muito maior, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que eu preparei com muito carinho pra vocês. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram me perguntar,
vai lá no meu Instagram, corre lá no Instagram, manda um direct pra mim, fala, Anne, fiquei com dúvida em tal coisa, não tem problema, eu respondo pra vocês. E também, se você realmente assistiu aqui até o final, gostou da aula, corre lá também no Instagram e me manda uma mensagem falando o que você achou dessa aula, se ela foi útil pra você, se ela te ajudou de alguma forma. Vou ficar muito feliz com esse feedback de vocês, tá bom? Um beijo, gente, e a gente se vê na próxima.